ano de 1945 começou de forma catastrófica para as forças do Terceiro Reich. No fronte oriental, os soviéticos avançavam implacavelmente, conquistando vitória após vitória, enquanto empurravam o exército alemão de volta para suas próprias fronteiras. À medida que o mês de março chegava ao fim, a situação tornava-se desesperadora. Grande parte do grupo de exércitos Vístula, encarregado de defender essa região estratégica, era composta por tropas improvisadas, muitas delas vindas de unidades de instrução sem experiência real de combate. Entre suas fileiras, encontravam-se adolescentes quase sem treinamento, tão jovens que recebiam doces em suas rações diárias em vez de cigarros, como os soldados adultos. Apesar da inexperiência, todos receberam a mesma ordem: resistir a qualquer custo e manter a posição até o fim. O medo de serem acusados de covardia e executados no ato por recuar levou muitos desses jovens a se entrincheirarem em tocas de raposa ou a buscar refúgio em bunkers rudimentares. Ali, debaixo da terra, aguardavam com a esperança de poder se render quando as tropas soviéticas chegassem, implorando para que lhes oferecessem rendição antes de serem incinerados com lança-chamas ou despedaçados por granadas. No entanto, as ordens do alto comando soviético eram categóricas. Stalin havia deixado claro que não haveria perdão para aqueles que, do ponto de vista soviético, haviam traído a humanidade com sua participação na invasão e ocupação da União Soviética. Os cercos brutais de cidades como Leningrado e Stalingrado exigiam uma resposta contundente. Diante desses batalhões alemães, muitos deles inexperientes e mal armados, estava o exército do lendário marechal Georgy Zhukov, um comandante que havia conquistado sua reputação ao planejar a vitória soviética na decisiva Batalha de Kursk. No início de 1945, Zhukov liderava uma das forças mais poderosas e disciplinadas do conflito. Seu objetivo estava claramente definido: marchar até Berlim e selar o destino do Terceiro Reich sem se deter diante de nada. O começo do fim. No início de abril de 1945, o ambiente entre as fileiras do grupo de exércitos Vístula estava carregado de angústia e incerteza. O avanço soviético era iminente, e todos sabiam que a travessia do rio Oder marcaria o início de um golpe devastador. Ao longo do Oder e do Neisse, os soldados alemães aguardavam com resignação a explosão do que seria o maior bombardeio de artilharia soviética já registrado até então. Do leste se aproximavam as forças da Primeira Frente Bielorrussa, sob o comando de Georgy Zhukov, e da Primeira Frente Ucraniana, liderada por Ivan Konev. Para a ofensiva final, os soviéticos reuniram cerca de 2,5 milhões de soldados divididos em 4 exércitos, apoiados por mais de 40 mil peças de artilharia e mais de 6 mil veículos blindados. A queda de Königsberg, em 9 de abril, na Prússia Oriental, facilitou o deslocamento rápido da Segunda Frente Bielorrussa, comandada pelo Marechal Rokossovski, para as imediações do Oder. Foi um movimento estratégico executado com surpreendente rapidez. Em apenas 2 semanas, os soviéticos completaram a redistribuição mais veloz de toda a guerra. A máquina bélica estava pronta para a ofensiva final. Tanto os soviéticos quanto os alemães estavam decididos a dar tudo de si. Para os nazistas, aquela era a última linha de defesa do debilitado Reich. Para os soviéticos, em contrapartida, tratava-se de uma corrida para chegar a Berlim antes dos aliados ocidentais. A lembrança do sofrimento em Stalingrado e Leningrado alimentava sua sede de vingança, e esse ódio se voltava sem reservas contra qualquer uniforme nazista. Para os alemães na linha de frente, render-se ou ser capturado equivalia a uma sentença de morte. Diante do avanço soviético, o grupo de exércitos Vístula tinha como comandante Gotthard Heinrich, um veterano da Primeira Guerra Mundial que havia iniciado sua carreira militar em 1905. Condecorado no conflito anterior, serviu tanto na frente oriental quanto na ocidental. Quando os nazistas chegaram ao poder, sua carreira continuou em ascensão até alcançar o posto de general de divisão em 1938. Heinrich não era estranho a Zhukov.
Ambos já haviam se enfrentado em Kursk. Durante aquela campanha, Heinrich ganhou notoriedade por desobedecer às ordens de Hitler, que exigiam destruir tudo em seu caminho. Essa decisão humanitária lhe custou uma suspensão ordenada por Göring. Mas em 1944, apenas 8 meses após ser afastado, foi reincorporado para tentar deter o inevitável, o colapso do Terceiro Reich. Com a derrota se aproximando rapidamente, os comandantes alemães sabiam que suas tropas poderiam se quebrar a qualquer momento. O medo de que os soldados desertassem ou se entregassem era real. Por isso, do próprio grupo de exércitos Vístula, saíram ordens assinadas pelo próprio Heinrich. Os homens provenientes de uma mesma região deveriam ser separados. Acreditava-se que, estando entre desconhecidos, haveria menos chances de acobertarem deserções. Alguns oficiais do 4º Exército Panzer, posicionado diante da primeira frente ucraniana de Konev, foram ainda mais longe. Ordenaram a confiscação de todos os lenços brancos para impedir que fossem usados como sinal de rendição. Aqueles soldados surpreendidos tentando fugir da frente eram obrigados a cavar trincheiras sob fogo inimigo, em terreno totalmente descoberto. Muitos desejavam se perder nas florestas, na esperança de se render sem testemunhas e assim evitar represálias contra suas famílias, punidas por decreto caso fossem acusadas de traição. Os oficiais de companhia ensaiavam todo tipo de argumento para manter a moral em pé. Mas a maioria dos recrutas recém-chegados, mal treinados e sem experiência, só pensava em uma coisa: sobreviver. E a cada quilômetro conquistado pelos soviéticos, essa esperança parecia desaparecer. Nas alturas de Seelow, antesala de Berlim, a frente parecia em calma. Alguns ataques esporádicos rompiam o silêncio, mas no geral, tudo era pura tensão contida. Os soldados alemães retornavam da linha, revisavam suas armas, comiam rações, tentavam se lavar. Muitos escreviam às suas famílias, mesmo sabendo que talvez aquelas cartas nunca chegassem. Para a maioria, seus lares já haviam sido ocupados e não sabiam se seus entes queridos ainda estavam vivos. Enquanto isso, a pressão do lado soviético aumentava. A corrida por Berlim havia começado. Para Stalin, não se tratava apenas de derrotar os nazistas, mas de conquistar a glória de ter tomado a capital do Terceiro Reich. O plano era claro. A ofensiva começaria em 16 de abril e Berlim deveria cair antes do dia 22, aniversário de Lenin. A ofensiva sobre Berlim não era ruim em si. O problema era geográfico. A principal cabeça de ponte tomada pela primeira frente bielorrussa estava exatamente diante do ponto mais forte de toda a linha defensiva alemã, às alturas de Seelow. Mais tarde, o próprio Zhukov reconheceria que subestimou a dureza dessa posição. Nos bastidores, os estados-maiores soviéticos trabalhavam em ritmo frenético. Ferrovias de bitola russa cruzavam a Polônia e pontes improvisadas atravessavam o Vístula, tudo para levar ao fronte quantidades inimagináveis de provisões, munições, artilharia, víveres, combustível, foguetes. Com milhões de soldados e toneladas de suprimentos prontos, os soviéticos estavam prestes a desencadear um vendaval de fogo que cairia sobre um inimigo exausto e entrincheirado. Para os alemães, o que se aproximava era a tempestade perfeita. Tempestade nas alturas, o combate final por Berlim em Seelow. O Exército Vermelho tentou ocultar a magnitude do ataque que estava prestes a lançar contra as linhas do Oder e do Neisse. No entanto, era quase impossível esconder um movimento militar de tal escala. Mais de 2.500.000 soldados, apoiados por 41.600 peças de artilharia, morteiros pesados, 6.250 tanques, canhões autopropulsados e o suporte total de 4 exércitos aéreos. Era, sem dúvida, a maior concentração de poder de fogo já reunida até aquele momento. Enquanto essa máquina colossal se organizava, os principais líderes soviéticos realizavam reuniões estratégicas para coordenar o início da ofensiva. Finalmente, ficou estabelecido que a primeira frente bielorrussa, comandada por Zhukov,
e a primeira frente ucraniana, sob Ivan Konev, lançariam sua ofensiva em 16 de abril. Pelo norte, a segunda frente bielorrussa do Marechal Rokossovski cruzaria o Baixo Oder para fechar a pinça. No dia 14 de abril, a partir da região de Kustrin, foi realizado um ataque de reconhecimento para avaliar a resposta alemã. Foi uma vitória tática para os soviéticos. O 8º Exército de Guardas, liderado por Chuikov, conseguiu forçar a retirada da 20ª Divisão Panzergrenadier entre 2 e 5 quilômetros em vários setores. Nesse mesmo dia, Hitler reagiu com fúria de dentro do bunker e ordenou que a divisão fosse despojada de todas as suas medalhas, exigindo que as reconquistassem no campo de batalha. Graças a essa expansão territorial, o Exército Vermelho pôde aumentar sua presença na região. Naquela mesma noite, o primeiro exército de tanques de guardas começou a cruzar o rio Oder sob a escuridão. A travessia foi constante. Colunas de tanques, peças de artilharia, caminhões carregados de munição e tropas a pé. Para encobrir o estrondo dos motores, os alto-falantes soviéticos transmitiam música e mensagens de propaganda em alto volume. Mas do outro lado, os alemães sabiam exatamente o que estava por vir e estavam apavorados. Durante o dia 15 de abril, as forças soviéticas permaneceram em alerta, observando atentamente as linhas alemãs, vigilantes a qualquer movimento ou reforço inesperado. Grandes blocos de gelo ainda flutuavam pelo rio, presos a galhos e destroços do que restava de uma ponte ferroviária destruída. Entre os bosques de pinheiros, os galhos camuflavam milhares de blindados e baterias prontas para entrar em ação. Embora os comandantes soviéticos estivessem confiantes de que romperiam as defesas alemãs, também tinham plena consciência da urgência política. Precisavam chegar a Berlim antes de britânicos e norte-americanos. Caso contrário, perderiam não apenas prestígio, mas também o direito simbólico de tomar a cidade. Stalin, impaciente, exigia resultados. Apenas Zhukov, Konev e alguns de seus homens mais próximos sabiam que todo o plano havia sido concebido para cercar a capital e dissuadir qualquer tentativa aliada de entrar nela antes deles. Na frente alemã, o panorama era desolador. Um oficial da Grossdeutschland notou que muitos dos jovens sob seu comando não tinham vontade de lutar. Alguns até desejavam ser feridos para poder ser evacuados. O medo de serem executados por deserção os mantinha em seus postos, mas sem convicção alguma. A desmoralização ficou evidente quando os alto-falantes soviéticos começaram a lançar mensagens em direção às posições alemãs. Para a surpresa de seus superiores, vários soldados respondiam aos gritos, perguntando sobre o tratamento recebido pelos prisioneiros e pelos civis nas zonas ocupadas. Queriam saber se seriam deportados para a Sibéria e como estavam sobrevivendo suas famílias. O mito do dever se desfazia. Os comandantes alemães tentaram reforçar a moral com qualquer recurso. Difundiram a notícia da morte de Roosevelt, ocorrida na noite de 14 de abril, como se fosse um sinal de que a coalizão inimiga estava à beira do colapso. Chegavam até a propagar a ideia de uma futura aliança entre a Alemanha e os aliados ocidentais para conter o comunismo soviético. Nas proximidades de Guben, reservistas da 39ª Divisão de Segurança foram visitados por membros da Divisão 30, já no ar das SS. Estes tentaram motivá-los com discursos místicos, associando a morte de Roosevelt a uma suposta intervenção divina que teria salvado Frederico, o Grande. Mas esses relatos não conseguiam convencer os soldados, que permaneciam abatidos. Apesar de tudo, alguns ainda se agarravam à esperança de uma ofensiva milagrosa em 20 de abril, aniversário de Hitler. Circulavam rumores sobre o iminente surgimento de armas prodigiosas que mudariam completamente o rumo da guerra. Essas fantasias, sem base real, alimentavam as últimas brasas do fanatismo entre os mais fiéis ao regime. Alguns comandantes, consumidos pela ira e frustração, recorreram a métodos extremos para inflamar o ânimo combativo de seus veteranos, evocando as atrocidades sofridas na frente oriental e o destino que os aguardaria caso o Exército Vermelho chegasse a Berlim.
Uma carta enviada por um tenente à sua esposa refletia esse clima de fúria. Você não tem ideia do ódio que se respira aqui. Juramos vingança. Essas bestas que ultrajaram mulheres e crianças pagarão com sangue. Todos aqui prometeram levar pelo menos 10 bolcheviques consigo. Que Deus nos dê força para cumprir isso. O temor dos soviéticos tornou-se um instrumento de motivação. Os oficiais o utilizaram para reacender o desejo de represália, especialmente entre soldados exaustos pela guerra. A propaganda feroz e o desespero coletivo alimentavam um ódio que se tornou o último sustentáculo moral em meio a uma derrota inevitável. Na linha avançada de Haitvain, o general Vassili Chuikov, comandante do 8º Exército de Guardas, tinha uma visão estratégica do Oderbruch e das alturas de Silo. Mas sua inquietação foi evidente ao saber que o Marechal Zhukov se uniria ao seu posto para presenciar o início do ataque. Contrariado, Chuikov enviou seu chefe do Estado-Maior, o capitão Merezhko, para receber o marechal e conduzi-lo até a posição. A rivalidade entre ambos era notória. Chuikov sentia que seu papel em Stalingrado não havia sido devidamente reconhecido, enquanto Zhukov recebia as honras. Os comentários recentes do marechal sobre os atrasos em Poznań só aumentaram essa tensão. E quando seu comboio chegou com as luzes acesas, expondo sua posição ao inimigo, o mal-estar se acentuou. Enquanto isso, nas trincheiras do Oderbruch, os soldados soviéticos concluíam os preparativos. Distribuíam sopa quente e vodka, os telefones de campanha não paravam de tocar e mensageiros corriam de um bunker a outro. Na sala de comando de Chuikov, a delegação de Zhukov matava o tempo bebendo chá, servido por uma jovem soldado chamada Margot. A espera era densa. O general Kazakov havia preparado um enorme aparato. 8.983 canhões e morteiros, com uma densidade de 270 peças por quilômetro. A isso se somavam obuses pesados e os temidos lançadores de foguetes Katyusha. Com 7 milhões de projéteis em reserva, a primeira frente bielorrussa abriu fogo com mais de 1.200.000 disparos apenas no primeiro dia. Esse poder imenso levou Zhukov a superestimar a eficácia do ataque, subestimando a resistência que ainda o aguardava. Embora Zhukov costumasse inspecionar pessoalmente as linhas antes de uma ofensiva, dessa vez confiou em fotografias aéreas e relatórios de reconhecimento. A urgência o levou a depender mais do que o habitual de dados indiretos. Mas isso lhe custaria caro. Durante a noite de 15 de abril, a maioria das unidades avançadas alemãs havia sido recuada para uma segunda linha defensiva, pouco antes do início do bombardeio soviético. Ali, entrincheirados em profundidade, preparavam-se para resistir. Dezenas de ninhos de metralhadoras MG-42 foram enterrados em fortificações recém-construídas, dispostas para deter a ofensiva de infantaria. A MG-42 era venerada entre as fileiras alemãs. Rápida, precisa e letal, essa metralhadora era considerada a mais eficaz do conflito. Enquanto permanecesse em funcionamento e bem abastecida, podia deter grupos inteiros de inimigos. Bastavam algumas poucas, bem ocultas e posicionadas, para conter regimentos inteiros durante horas em linhas de 5 ou 6 quilômetros. Ao lado dessas posições, eram distribuídas armas antitanque, como os canhões PaK-38, PaK-40, PaK-43 e os temidos Flak de 8,8 centímetros. Usados tanto contra alvos aéreos quanto terrestres. Essas peças compunham o núcleo da defesa contra a maré blindada soviética e, embora os recursos fossem limitados, ainda se esperava que fizessem a diferença. Nessa segunda linha, os soldados alemães aguardavam tensos. Distribuídos entre o 3º e o 9º Exército, contavam com menos de 700 tanques e canhões autopropulsados. A 25ª Panzer, a mais equipada, dispunha de apenas 79 unidades. Outras divisões tinham apenas 2. A artilharia estava igualmente reduzida. Apenas 744 peças disponíveis em toda a frente.
As reservas de munição e combustível eram tão escassas que muitas unidades estavam à beira da paralisia. O ponto de choque mais esperado era o setor do 56º Corpo Panzer, sob o comando do general Karl Weidling, apelidado de Smasher Karl. A ele havia sido atribuída a tarefa impossível de deter o avanço soviético exatamente onde cairia o golpe mais devastador. A defesa alemã estava prestes a enfrentar sua prova final. A última grande batalha antes da queda de Berlim começou ao amanhecer de 16 de abril de 1945, a apenas 50 quilômetros a leste da capital do Reich, nas margens transbordadas do rio Oder. Sinalizadores vermelhos explodiram alto no céu, marcando o início do mais devastador bombardeio de artilharia que o continente já havia presenciado. Durante 1 hora inteira, um rugido ensurdecedor de fogo e fumaça varreu as defesas alemãs. Milhares de canhões, morteiros e os temidos lançadores de foguetes Katyusha transformaram a madrugada em um inferno. Segundo testemunhas, jamais se havia desferido uma barragem semelhante. As baterias do general Kazakov não cessaram por um instante. Toda a linha brilhava com o fulgor de milhares de disparos, relataria mais tarde um oficial soviético. Um comandante do 3º Exército de Choque resumiu o horror assim: tudo tremia. Achei que meus ouvidos iriam estourar. E eu sou artilheiro, estou acostumado. Mas isto era outra coisa. O estrondo era tão brutal que os soldados precisavam manter a boca aberta para não romper os tímpanos com a pressão. No instante em que começou o bombardeio, alguns recrutas alemães acordaram sobressaltados em seus postos, crendo tratar-se de mais um concerto matinal, como chamavam o fogo de assédio de rotina. No entanto, os veteranos da Frente Oriental, graças ao instinto forjado em combate, compreenderam de imediato que aquilo era diferente. O grande ataque havia começado. Os suboficiais, gritando por entre as explosões, ordenaram o desdobramento. Às posições, já! Muitos soldados jamais esqueceram a sensação de angústia no peito e a boca seca. Um deles murmurou: desta vez, não vamos sair vivos. Os que sobreviveram ao primeiro impacto do bombardeio o descreveram como uma catástrofe absoluta. Alguns ficaram surdos para sempre. 10 camaradas morreram em segundos, relatou Gerd Wagner, do 27º Regimento de Paraquedistas. Ferido, recobrou a consciência dentro de uma cratera fumegante. Arrastou-se como pôde até uma segunda linha. A maioria nem sequer teve essa chance. As trincheiras desabaram, sepultando muitos vivos. Ainda hoje, a terra revirada continua a devolver restos humanos. Os soldados posicionados mais atrás sentiram o chão vibrar. Alguns se lançaram sobre binóculos ou periscópios. Do seu Tiger, o comandante do 50º Batalhão de Panzer Pesado observou, horrorizado. Todo o leste ardia, disse. Outra testemunha falou de fazendas envoltas em chamas e nuvens de fumaça cobrindo o horizonte. No posto de comando, um capelão, paralisado pela cena, só conseguiu gritar, desesperado: meu Deus, esses desgraçados chegaram! Em meio ao barro e às sombras, a infantaria soviética foi lançada à frente. Milhares de homens tropeçavam sob o fogo, avançando como podiam. Atrás deles, a artilharia seguia aplainando as linhas inimigas. Mas quando Zhukov enviou suas tropas contra as alturas de Silo naquela mesma madrugada, não contava com uma resistência tão tenaz. Das posições elevadas, baterias Flak alemãs, trazidas às pressas do oeste, vomitaram fogo sobre os atacantes. As ondas soviéticas eram detidas a sangue e fogo. O Exército Vermelho havia subestimado as defesas alemãs. As forças de Heinrich, com muito menos homens e material, conseguiram conter o primeiro assalto. O que parecia impossível, conseguiram. Enquanto isso, cruzar o rio Oder não era tarefa simples. Apenas a ponte de Kustrin seguia operativa. As demais unidades soviéticas tinham de atravessar em barcaças. O primeiro exército polonês tentou sob fogo direto. Algumas tropas cruzaram em veículos anfíbios ou botes conduzidos por jovens mulheres, mas a maioria teve de fazê-lo em embarcações comuns. Muitas afundaram e as baixas foram enormes.
Numa tentativa de atravessar o rio, um batalhão da 12ª Divisão de Fuzileiros da Guarda foi praticamente aniquilado. Apenas 8 soldados chegaram vivos à outra margem. Após a travessia, as unidades soviéticas se reagruparam. Quando os sinalizadores iluminaram o céu cinzento, os fuzileiros se puseram de pé. Zhukov, conhecido por sua dureza, ordenou que a infantaria cruzasse campos minados antes dos tanques. Para ele, era melhor perder homens do que máquinas. Os recrutas alemães, paralisados pelo pânico, mal conseguiam reagir. Só os veteranos abriam fogo, embora fosse impossível distinguir alvos entre a névoa, a fumaça e a poeira. Os russos gritavam entre si, mas ninguém os via. Ao longe ouvia-se o rugido dos tanques T-34, lutando para avançar no atoleiro. Mesmo suas poderosas lagartas afundavam no terreno encharcado. A batalha por Berlim havia começado e a resistência alemã, contra todas as expectativas, mantinha-se de pé. O terreno ficara tão devastado pelo bombardeio que a artilharia de campanha e os canhões antitanque soviéticos enfrentavam enormes dificuldades para avançar atrás da infantaria. Isso afetava em particular os Katyusha, que, montados sobre caminhões, exigiam rotas minimamente transitáveis. Apesar desses obstáculos, os regimentos de morteiros da Guarda, operadores dos Katyusha, observavam com satisfação os primeiros grupos de prisioneiros alemães sendo escoltados para repor a retaguarda. As rotas rumo à frente colapsaram rapidamente. Centenas de veículos ficaram imobilizados no barro enquanto aguardavam que o 8º Exército de Guardas, sob o comando de Chuikov, abrisse uma brecha. Mas o avanço era lento, frustrantemente lento. De seu ponto de observação, Zhukov contemplava a situação com crescente fúria. Sua impaciência o levou a proferir insultos e a ameaçar seus oficiais com rebaixamentos. A tensão explodiu quando ele travou uma intensa discussão com Chuikov diante do alto comando. O 8º Exército continuava empacado junto à ponte do Oder, incapaz de galgar a escarpa. Conforme o dia avançava, a pressão crescia. Ao meio-dia, visivelmente nervoso e ciente de que em breve teria de informar Stalin, Zhukov decidiu alterar seu plano original. Sua estratégia inicial indicava que os exércitos blindados só deveriam avançar após a ruptura completa da frente alemã pela infantaria. Mas o marechal já não podia esperar. Chuikov tentou dissuadi-lo, advertindo para o caos que uma operação prematura geraria. Zhukov, porém, não recuou. Às 3 da tarde, fez uma ligação direta para Moscou, a fim de falar com Stalin. O líder soviético ouviu atentamente, repreendeu Zhukov por subestimar o inimigo, mas acabou aprovando a mudança tática. Ainda assim, deixou claro que o sucesso era obrigatório. Um fracasso poderia ter consequências nefastas. Nesse mesmo dia, Katukov recebeu ordens para lançar o 1º Exército de Tanques da Guarda em direção a Seelau. Ao mesmo tempo, Bogdanov, à frente do 2º Exército de Tanques, deveria avançar sobre Neuhardenberg. Mas mover os tanques antes que a artilharia pudesse avançar revelou-se um grave erro. As divisões de fuzileiros, presas sem o apoio esperado, deram de cara com fortificações alemãs intactas. Como Chuikov temia, o caos tomou conta da frente. Milhares de blindados se acotovelavam na cabeça de ponte. A coordenação entre as unidades tornou-se tarefa impossível. Os oficiais de trânsito mal conseguiam gerenciar o fluxo de tropas. No flanco direito, as forças de Bogdanov sofreram perdas significativas sob o fogo de canhões de 88 mm bem posicionados em Neuhardenberg e por contra-ataques de grupos armados com Panzerfaust. Mas foi no flanco esquerdo que se produziu uma das emboscadas mais devastadoras. As brigadas de Katukov, enquanto avançavam por uma estrada ao sudeste de Seelau, foram surpreendidas pelo 502º Batalhão Panzer Pesado SS. Os imponentes Tigers abriram fogo de posições ocultas, provocando um combate brutal. Os tanques soviéticos, presos entre valas e com mobilidade reduzida, foram eliminados em grande número. Apesar das dificuldades, as pontas de lança dos exércitos blindados conseguiram alcançar a base das alturas de Seelau. Começou a subida. Os motores se esforçavam ao máximo para vencer as rampas.
Em muitos trechos, a inclinação era tal que os comandantes precisavam buscar rotas alternativas. Isso os levou, mais de uma vez, a esbarrar em ninhos de resistência alemães, onde se tornavam presa fácil para os Panzerfaust e para os tiros precisos dos canhões de 88 milímetros. Enquanto isso, nos subúrbios orientais de Berlim, a mais de 60 quilômetros da frente, o bombardeio soviético provocava tremores perceptíveis. Pisos vibravam, quadros despencavam das paredes e telefones tocavam sem que ninguém os tocasse. A terra inteira do Rio Oder, ao coração de Berlim, parecia estremecer sob a fúria da tempestade de aço. Contagem regressiva em Seelau. Os russos estavam chegando. A batalha pelas alturas de Seelau dificilmente pode ser incluída entre os triunfos mais impecáveis do Marechal Georgy Zhukov. Embora a ofensiva tenha cumprido seu objetivo estratégico, a forma como foi executada deixou muito a desejar. Ainda assim, o sacrifício dos soldados do Exército Vermelho foi tão real quanto inquestionável. Mas esse valor genuíno, bem diferente da imagem idealizada que a propaganda soviética venderia depois, foi recebido com frieza pela elite militar e política. Prova disso eram os eufemismos com que os altos comandos se referiam aos mortos. Quantos fósforos foram queimados? Ou quantos lápis foram despontados? Expressões que mascaravam o número de baixas. Na frente alemã, tanto o general Gotthard Heinrichs, à frente do grupo de exércitos Vístula, quanto Theodor Busse fizeram tudo ao seu alcance para resistir ao ímpeto soviético em um cenário adverso. Muitos soldados que sobreviveram à ofensiva ainda lhes reconhecem o mérito de terem ordenado a retirada de milhares de homens das linhas mais expostas antes do bombardeio inicial decisão que salvou vidas. Ainda assim, dentro do exército alemão, persistiam figuras que mantinham fidelidade absoluta ao Führer. Na noite de 16 de abril, o coronel Hans Oskar Wöllermann, responsável pela artilharia do 5º Corpo Panzer, apresentou-se no posto de comando de seu superior, o general Helmut Weidling, instalado em uma casa de campo modesta e mal iluminada em Waldseversdorf. Weidling, profundamente cético quanto à condução da guerra por Hitler, não escondeu sua frustração. Ao ouvi-lo, Wöllermann, observando através do monóculo, ficou abalado. Um sentimento de angústia me tomou. Lembraria mais tarde ao constatar que até um soldado tão obstinado como ele, o nosso velho osso duro de roer, havia perdido a fé em nosso comandante supremo. Antes que a conversa prosseguisse, um bombardeio sacudiu a região. Relatórios da frente revelavam uma brecha aberta entre suas posições e o 11º Corpo Blindado da SS, responsável pelo flanco direito. Outra fratura aparecia a oeste, na linha do general Berlin. O muro inexpugnável, de que falara Joseph Goebbels para conter os soviéticos, começava a rachar irremediavelmente. Enquanto isso, Zhukov vivia uma das noites mais difíceis de sua carreira. Cada passo do Exército Vermelho era observado não apenas por seus próprios homens, mas também e sobretudo pelo Kremlin. E embora dispusesse de esmagadora superioridade em tropas e armamentos, as defesas alemãs permaneciam de pé. A tomada de Berlim, prevista para o 6º dia da ofensiva, parecia cada vez mais distante. Alguns fuzileiros de Chuikov haviam alcançado os arredores de Seelau, e os blindados de Katukov avançavam lentamente em certos setores. Mas Stalin não se interessava por avanços parciais. Naquela tarde, durante a primeira conversa por rádio com Zhukov, o líder soviético parecera sereno. Contudo, perto da meia-noite, ao receber a notícia de que as alturas de Seelau ainda não haviam sido asseguradas, sua reação foi de fúria absoluta. Considerou o atraso inaceitável e não hesitou em culpar o marechal por ter se afastado do plano original aprovado pela Stavka. Sua voz, cortante e ameaçadora, lançou uma pergunta que soou mais como ultimato do que como consulta. Você está completamente certo de que amanhã poderá tomar a linha de Seelau? Zhukov, em tom firme e sem perder a compostura, respondeu. Amanhã, 17 de abril,
Antes do fim do dia, romperemos a defesa em Silo. Quanto mais tropas concentrarem ali, mais fácil nos será depois avançar para Berlim. É sempre mais simples aniquilar um exército em campo aberto do que dentro de uma cidade fortificada. Stalin não estava totalmente convencido. Sua inquietação não se limitava às forças alemãs que ainda resistiam a leste de Berlim, mas também a possibilidade de que as tropas americanas chegassem à capital do Reich pelo sudoeste antes dos soviéticos. Estamos considerando ordenar a Konev que redirecione os exércitos blindados de Rybalko e Leliushenko para Berlim a partir do sul, enquanto Rokossovski deverá apressar sua ofensiva a partir do norte. Sem mais comentários, Stalin encerrou a comunicação com um seco do Svidania e desligou. Instantes depois, o general Malinin, chefe do Estado-Maior de Zhukov, compreendeu que Stalin já havia autorizado Konev a lançar suas forças blindadas em direção ao flanco sul de Berlim. A corrida para alcançar a capital alemã havia começado. Após essas tensas ligações na madrugada de 16 de abril, a rivalidade entre Zhukov e Konev atingiu um novo patamar. O próprio Stalin havia ascendido à competição, e ambos os marechais estavam decididos a não ceder um único quilômetro. Zhukov, apesar dos obstáculos nas alturas de Silo, seguia convencido de que a conquista de Berlim lhe pertencia. O dia 17 de abril amanheceu sob um céu cinzento e com garoa, embora as condições tenham melhorado o suficiente para permitir que os bombardeiros Il-2 Sturmovik executassem ataques mais precisos contra as posições alemãs em Silo. Do Oderbruch até a Scarpa, vilas inteiras, fazendas e aldeias ardiam. Todo edifício que pudesse servir de abrigo ou posto de comando era arrasado pela aviação e pela artilharia. O ar tornou-se irrespirável com a fumaça densa de carne e animais carbonizados. Atrás das linhas alemãs, os hospitais de campanha estavam à beira do colapso. Os médicos não conseguiam atender a todos os feridos. Uma ferida abdominal era, naquele momento, quase uma sentença de morte, pois qualquer cirurgia era inviável. Os casos prioritários eram os soldados ainda capazes de empunhar um fuzil. Por isso, oficiais especializados eram enviados aos postos médicos para identificar e devolver à frente aqueles que ainda pudessem combater. Em paralelo, a Feldgendarmerie instalou postos de controle móveis para capturar retardatários. Fosse por ferimentos leves ou simples desorientação, todo soldado que não estivesse com sua unidade era detido. Reunidos, eram organizados em formações improvisadas e reenviados ao front. Esses temidos agentes eram apelidados pelos próprios soldados de Heldenklauen, as garras heróicas, embora raramente entrassem em combate. No seu zelo repressivo, chegavam a deter soldados que tentavam retornar a seus batalhões. Frequentemente, eles terminavam em unidades formadas por adolescentes da juventude hitlerista, alguns com apenas 15 anos. Como não havia capacetes do tamanho adequado, os menores usavam modelos grandes que lhes caíam sobre as orelhas. Certa vez, um pelotão de sapadores do Terceiro Exército de Choque Soviético desativava minas quando um grupo de soldados alemães saiu de uma trincheira para se render. Então, de um bunker, surgiu um jovem de gabardine e boné, que abriu fogo com sua metralhadora. Ao ver que ninguém caía, atirou a arma ao chão e desatou a chorar gritando: "Hitler kaput, Stalin gut!" O capitão Suljanishvili lembraria assim. Dei-lhe um soco no rosto. Coitado do garoto. Fiquei com pena. Os membros mais radicalizados da juventude hitlerista eram, em muitos casos, jovens cujas famílias haviam sido assassinadas no leste pelos soviéticos. Para eles, morrer em combate, levando consigo o maior número possível de inimigos, era a única saída honrosa. Apesar da enorme pressão soviética, a Wehrmacht ainda resistia com uma eficácia surpreendente. Zhukov constatou isso naquele mesmo 17 de abril. Após novos bombardeios, os exércitos blindados de Katukov e Bogdanov tentaram romper a frente, mas os resultados ficaram muito aquém do prometido a Stalin. As linhas defensivas alemãs, fortificadas e bem posicionadas, ofereceram uma resistência tenaz.
Os canhões antiaéreos de 88 milímetros e as unidades de infantaria equipadas com Panzerfausts causaram numerosas baixas aos atacantes. Muitos tanques ficaram imobilizados, sem alcançar seus objetivos. Enquanto isso, no distrito governamental de Berlim, reinava a confusão. Não havia um plano concreto, além de proclamações patrióticas e novas ameaças. Himmler, numa tentativa desesperada de manter o controle, enviou ordens a todos os comandantes militares, insistindo que nenhuma cidade deveria se render. O dever sagrado de cada alemão é defender cada aldeia, cada cidade, até o último cartucho. Quem não o fizer perderá a honra e a vida. Mas na frente, a situação real era insustentável. A artilharia ficava sem projéteis, os tanques sem combustível. E os soldados, exaustos e famintos, mal conseguiam se manter de pé. As ordens de resistência total contrastavam com uma realidade que desmoronava minuto a minuto. Mesmo quando o colapso do Terceiro Reich era iminente, a máquina burocrática nazista seguia funcionando com uma rigidez absurda, alheia à catástrofe. Um caso revelador ocorreu em Woltersdorf, ao sul da Reichsstraße Main, uma via-chave rumo a Berlim. Naquele mesmo dia, uma onda de refugiados desesperados chegou ao local, fugindo do avanço imparável soviético. Apesar da gravidade do momento, as autoridades mantinham regras rígidas de evacuação. Só podiam partir aqueles classificados como inúteis para a Volkssturm ou desempregados, desde que apresentassem um certificado garantindo abrigo em outra região do país. Além disso, cada solicitação precisava do aval do Kreisabschnittsleiter, o chefe distrital nazista, dificultando ainda mais a saída. A população, porém, já não respondia ao chamado fanático do regime. A resistência local era escassa e sem motivação. Até o destacamento da Volkssturm, composto por homens sem treinamento e mal armados, pediu para ser dispensado de suas funções, evidenciando o colapso moral da defesa civil. Enquanto isso, as tropas de Konev avançavam rapidamente, aproximando-se perigosamente de Zossen, sede do alto comando alemão. Mas nem o grupo de exércitos centro de Schörner, nem o 4º Exército Panzer informaram sobre a magnitude da travessia do Spree pelo 3º e 4º Exércitos Blindados da Guarda soviéticos, nem sobre a falta de reservas para enfrentá-los. O comando alemão seguia focado em conter o desastre em Sillau. Diante da crescente pressão, Heinrich decidiu lançar as últimas reservas do grupo de exércitos Vístula. O 3º Corpo Panzer SS Germanisch foi enviado em auxílio do 9º Exército de Busse, que resistia em condições limite. A 11ª Divisão SS Nordland, comandada por Joachim Ziegler e formada por escandinavos, recebeu ordens em 17 de abril para avançar ao sul de Sillau com seus regimentos Danmark e Norge, além de uma escassa força de 50 veículos blindados. Após ser evacuada da Curlândia, onde sofreu 15 mil baixas, preparava-se para combater novamente. Simultaneamente, Heinrich enviou à direção de Frankfurt an der Oder a divisão SS Nederland, subordinada ao 5º Corpo de Montanha SS. A tensão entre as SS e a Wehrmacht era evidente. Himmler, indignado com a redistribuição de suas divisões sem consulta, acusava Heinrich de enfraquecer o corpo de Steiner. A Nordland, relutante em ficar sob o comando do Heer, atrasou sua incorporação, refletindo o caos crescente dentro do aparato militar alemão. A alvorada de 18 de abril chegou tingida de vermelho sobre as alturas de Sillau. Tanques e veículos avançavam com estrondo, rompendo o silêncio com suas lagartas e motores. A aviação soviética intensificou seus ataques. Os Il-2 Sturmovik mergulharam sobre a coluna da SS Nordland antes que ela alcançasse o destino. Os panzer-granadeiros que seguiam em caminhões descobertos ficaram totalmente expostos aos estilhaços. Joachim Ziegler informou com urgência a Weidling que sua divisão sofria atrasos por falta de combustível. Weidling, angustiado com a defesa, recebeu a notícia com desespero, ciente do agravamento da situação. Em 19 de abril, o 9º Exército começou a se dissolver. Como temia Busse,
A tomada de Brzezinski pelos soviéticos e seu avanço rumo a Neuhardenberg obrigaram a uma retirada geral. O 101º Corpo fugiu para Eberswalde. O 5º Corpo Panzer de Weidling recuou em direção a Berlim. E o 11º Corpo Blindado SS retirou-se para Fürstenwalde, com a divisão Kurmark, mantendo apenas uma dúzia de tanques Panther operacionais. Nesse mesmo dia, o 1º Exército Blindado da Guarda e o 8º Exército da Guarda soviéticos avançaram de Silo rumo a Müncheberg. O que restava da 9ª Divisão de Paraquedistas, reorganizada um dia antes, voltou a fugir em pânico, gritando: "Os russos estão chegando!" A divisão Nordland, que finalmente alcançou a frente, conseguiu reagrupar alguns paraquedistas e organizar um contra-ataque bem-sucedido, mas o recuo logo se transformou em caos generalizado. Tropas alemãs e civis se misturavam sem ordem, e os oficiais mal conseguiam conter a debandada. Ao longo da estrada, a Feldgendarmerie e a SS executavam desertores sem qualquer julgamento, enforcando vários acusados em árvores próximas. Nem mesmo a juventude hitlerista escapava dessa repressão. Estima-se que em 1945, entre 10.000 e 25.000 soldados alemães foram executados por covardia. Paradoxalmente, enquanto a SS executava desertores, muitas de suas unidades recebiam ordens para recuar em direção a Schleswig-Holstein, rumo à Dinamarca. Ignoravam que naquele mesmo dia, o 2º Exército Britânico havia chegado ao Elba, selando ainda mais o destino do Reich. O dia 19 de abril amanheceu com céu limpo, permitindo que os Il-2 operassem com precisão. A cada ataque, soldados e civis se atiravam nas valetas. Nas aldeias próximas, mulheres e meninas aterrorizadas suplicavam aos soldados que não as deixassem para trás. A situação era caótica. Os restos do 10º Corpo, reduzidos a 1/4 do efetivo, fugiam desorganizados rumo a Bernau. Os soldados, famintos e sem forças, adormeciam assim que paravam, sendo bruscamente despertados por seus superiores. A comunicação era quase nula. Rádios abandonados, telefones mudos, e as posições defensivas já não eram reconhecíveis. Com o colapso da frente do Oder, Heinrich concentrou-se na última linha defensiva entre o Mar Báltico e o Canal de Hohenzollern. Von Manteuffel, a bordo de um avião de reconhecimento, pôde observar claramente o dispositivo soviético. Naquela mesma noite, Rokossovski notificou Stalin de que lançaria sua ofensiva final ao amanhecer de 20 de abril, precedida por um bombardeio maciço. Embora inicialmente Stalin tivesse subestimado a segunda frente bielorrussa, liderada por Rokossovski, a urgência de conquistar Berlim mudou sua percepção. Agora pressionava para que suas tropas, recém-chegadas de Danzig e do Vístula, avançassem o mais rápido possível e completassem o cerco final sobre a capital alemã. Berlim em chamas, o caos diante da chegada do Exército Vermelho. As ordens de Hitler eram contundentes: resistir até o fim. Com o 9º Exército privado de qualquer capacidade de manobra, seu destino estava praticamente selado. Apesar dos apelos urgentes de oficiais no terreno para agir com rapidez e evitar a destruição total, o alto comando recusou-se a modificar a diretriz. Do bunker subterrâneo do Führer, localizado a 18 metros abaixo da terra em uma Berlim devastada, foi enviado um recado categórico ao general Buss. O 9º Exército deve manter sua posição. Aquilo era uma sentença. Em 22 de abril, a maioria das unidades sob o comando de Buss estava cercada e à beira do colapso. Desobedecendo a ordem de sustentar a linha do Oder, ele decidiu retirar suas forças remanescentes, cerca de 80.000 soldados, rumo ao sudoeste, na esperança de se ligar ao 12º Exército de Wenck, abrindo caminho através da mata do rio Spree. Mas o cerco soviético fechou-se rapidamente. Cercados, foram castigados sem trégua pela artilharia inimiga. À medida que o flanco norte desmoronava, os soldados começaram a se mover por campos e estradas rurais, tentando desesperadamente escapar. Muitos buscaram refúgio no bosque próximo à aldeia de Halbe. Ali, naquele cenário arborizado, ocorreria uma carnificina que mais tarde ficaria conhecida como o Massacre de Halbe.
um dos episódios mais atrozes dos últimos dias da guerra. Enquanto isso, o avanço soviético sobre Berlim prosseguia. Em 25 de abril, a cidade estava completamente cercada e, no dia seguinte, 500.000 de soldados soviéticos penetraram nela com brutalidade demolidora. Da chancelaria do Reich, Hitler continuava obstinado em salvar sua cidade em ruínas. Ordenou aos remanescentes do terceiro corpo Panzer-SS, sob o comando de Steiner, que lançassem um ataque a partir de Eberswalde para romper o cerco. No papel, a manobra parecia lógica. Na prática, era uma quimera. Steiner mal dispunha de tropas para formar uma brigada e sabia que não receberia reforços. O 9º Exército estava encurralado e o 12º praticamente destruído. Os únicos reforços disponíveis eram alguns milhares de recrutas da Luftwaffe e adolescentes da juventude hitlerista, equipados com armas leves. Ao longo da semana seguinte, a luta dentro de Berlim tornou-se selvagem. Fanáticos das Waffen-SS combateram ao lado de membros da Luftwaffe, do exército, da juventude hitlerista e de unidades urbanas improvisadas. A ordem era lutar até o fim. Qualquer tentativa de fuga ou deserção era punida com morte imediata, executada pelas SS ou pelo próprio batalhão de escolta de Himmler. Apesar do caos, as forças alemãs conseguiram, em alguns setores, conter temporariamente o avanço soviético. Hitler seguia agarrado à ilusão de que uma resistência desesperada poderia reverter a situação. Essa defesa férrea, embora estrategicamente inútil, conseguiu atrasar o avanço soviético e dificultar o acesso ao Mar Báltico, afetando o transporte de suprimentos vitais. Sem essa rota, as operações navais alemãs ficavam comprometidas. Hitler insistia em manter posições a qualquer custo, na esperança de frear o colapso total da frente oriental. Cada metro conquistado pelo inimigo era um passo a mais rumo ao abismo. A palavra de ordem era clara: resistir até o último fôlego. O Exército Vermelho, no entanto, continuou avançando. Sua força parecia inesgotável. Cada nova retirada alemã aproximava o fim. Os últimos vestígios do Reich recuavam, passo a passo, rumo à própria destruição. Uma vez expulsadas as últimas tropas alemãs dos territórios soviético e báltico, os soviéticos passaram a se considerar os verdadeiros vencedores do fascismo. Seu objetivo imediato: Berlim. A batalha pela capital alemã foi colossal. Os números de mortos são incertos, mas estima-se que, só em abril de 1945, mais de 1 milhão de homens tenham caído entre mortos e feridos. Após a rendição, em 2 de maio, o moral do restante das tropas do grupo de exércitos Vístula desabou. A derrota era irreversível. Nas alturas de Seelow, ocorrera um dos bombardeios mais brutais já registrados. Os soldados alemães sobreviventes lembravam-no como uma prova desumana, suportada graças ao estofo de Gotthard Heinrich. Mas a vontade de Zhukov foi implacável. Os alemães foram derrotados e o caminho para Berlim ficou livre. A queda de Seelow significou a perda da última defesa significativa do Reich. A guerra, longe de terminar, ainda se arrastaria por algumas semanas, deixando cicatrizes indeléveis nos povos da Europa. Por isso, a Batalha das Alturas de Seelow deve ser lembrada como um dos confrontos mais decisivos e trágicos da história contemporânea.